E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos estudar aqui nesse vídeo, pessoal, a interpolação polinomial, tá? Aqui nós estamos já com um pezinho na análise de dados, aqui um assunto de cálculo numérico, tá? De métodos numéricos, e é de grande importância a todos os cursos de ciências e de tecnologia, tá bom? Então, gente, vamos lá. Qual é a ideia principal desse método? Nesse vídeo a gente vai falar dos fundamentos da teoria da interpolação polinomial e vamos trazer alguns exemplos, tá? Nos vídeos posteriores, aqui tem a playlist falando de interpolação, nós vamos ver as outras fórmulas muito conhecidas que são a fórmula de Lagrange e a fórmula de Newton, tá? Então aqui vamos trazer os fundamentos e as motivações e alguns exemplos, tá? Bem, do que trata a interpolação polinomial? Interpolação é você passar uma função por dados específicos, tá? Por certos pontos. Então, veja o seguinte, eu tenho aqui alguns dados, esses dados podem ser oriundos de uma observação, de um experimento, né? Pode ser de qualquer fonte, tá bom? Então, você tem esses dados aqui que foram medidos, foram observados, tá? Foram calculados de alguma forma. E aí, o que você quer? Interpolar é passar uma função por esses pontos. Passar uma função precisamente por esses pontos, tá? Então, eu vou passar uma função aqui, e esta função é um polinômio de um certo grau, tá? Então, vamos dizer que esse aqui seja esse polinômio aqui de grau ímpar, por exemplo. Então, ele passa por esses pontos aqui, tá? Eu tenho um ponto aqui, meu iésimo ponto, x, i, y, i, tá? Então, a ideia da interpolação polinomial é simplesmente isso. É você passar um polinômio por um conjunto de pontos específico, por um conjunto de dados, tá? Ou por um conjunto de pontos que vêm de uma observação, de um experimento, de uma medida, de um outro cálculo que você tenha feito, tá? E olha que interessante. Fazer a interpolação, o que é uma motivação aqui? Você fez, por exemplo, essas 4 medidas aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Essas 5 medidas aqui. Você fez 5 medidas aqui. E aí você quer estimar qual é o valor desse seu y aqui para um ponto intermediário aqui. Para esse determinado xj aqui. Então, para você não ter que voltar no laboratório, né, ou montar de novo todo o seu aparato, refazer todos os seus cálculos, ou então refazer toda a sua observação, você pode fazer uma interpolação e estimar qual é o seu valor de y, eu vou simbolizar de yj, tá? Qual é o valor desse yj para esse pontinho intermediário aqui. Então, quando x for este o valor, qual vai ser a estimativa da minha imagem, tá? Você pode fazer isso porque você consegue passar um polinômio precisamente por esses dados aqui, tá bom? Uma coisa importante, ele é útil para você fazer estimativa para pontos interiores aqui. Se você quiser fazer extrapolação, tá? Extrapolação. Você quer estimar, né, prever valores do seu y para x além do seu conjunto de dados, para x futuros. Pode ser além do seu conjunto de dados, tanto para cá quanto para cá. Interpolação, para isso, não é legal, porque um polinômio interpolador, o polinômio ele oscila muito nas suas bordas, tá? Então, nas suas extremidades aqui, ele tem uma amplitude muito grande, tá? Mas como é que eu faço isso, professor? Eu tenho um problema desse para resolver no meu projeto? Aí você vai ter que fazer a regressão linear, você vai ter que estudar mínimos quadrados, tá?
ou quadrados mínimos. Para isso, você vai ter os quadrados mínimos, que é para fazer extrapolações e previsões. Então, a interpolação polinomial serve para você traçar um polinômio por esses pontos específicos aqui, de modo que você pode estimar valores dessa sua observação para um determinado ponto x aqui, interior, ele aqui, tá? Outra motivação é você aproximar a sua função por um polinômio, tá? É diferente da série de Taylor, tá? Muito diferente da série de Taylor. Deixa eu fazer um outro desenho aqui. Suponha que você tenha uma função, tá? Aqui de A até B, bom? Você tem aqui uma determinada função, que eu vou dizer que é a minha função f de x. E ela tem uma forma muito complicada. Ela é muito complicada. Tem logaritmo, exponencial, funções trigonométricas, tudo misturado, uma coisa complicada de você avaliar. Uma função muito complicada, muito difícil. Aí suponha que você precisa calcular a integral dela. Ou seja, você quer a área abaixo dessa curva, eu quero essa área aqui. Mas essa função é muito complicada. Eu não consigo calcular essa integral. Pode ser até que ela não tenha nem uma primitiva que possa ser expressa em funções elementares. Não tenha um valor exato para essa integral. O que você pode fazer? Você pode pegar determinados pontos daqui da sua função e aproximar por um polinômio interpolador. Tá? Então, vou passar... nesses 3 pontos aqui, vai passar uma parábolazinha aqui. Vamos fazer essa parábolazinha aqui, ó. Olha só. Aí passa uma parábola aqui, um polinômio de grau 2. Nesse meu desenho aqui, bastante rústico, você consegue já perceber que ela está bem próxima, né? Está bem pertinho da função. Então, você não precisaria trabalhar com essa função diretamente. Não precisaria. Então, você pode aproximar a sua função por um polinômio interpolador nesse regime e você pode fazer os cálculos que forem necessários. Por exemplo, calcular uma integral. Então, você faz com que a sua função seja aproximadamente um polinômio. Tá? Vamos supor, eu quero a área debaixo da curva azul. Aí você aproxima ela por um polinômio e aí, o que passa um pouquinho aqui, o que está um pouquinho abaixo, elas podem se compensar de tal forma que a aproximação fique muito boa. Tá? Então, a área abaixo da curva f de x azul ficaria suficientemente próximo da área abaixo da parábola rosa, que é o polinômio interpolador que aproxima essa função. Tá? Então, esses são os 2 casos, né, de principais motivações para se fazer na interpolação. Tá? Esse segundo aqui é muito importante, que é a base teórica para integração numérica. Tá? Que, por sinal, também tem uma playlist aqui no canal sobre integração numérica. Dá uma olhadinha lá, tá bom? Beleza. Dito isto, essas são nossas motivações. Tá? Vamos agora à prática. E aí, para isso, eu quero chamar a atenção a um fato muito importante aqui, que é o seguinte. Veja só, eu tenho aqui 2 pontos, por exemplo, x0, y0. Gente, nas minhas notações aqui, eu vou sempre começar de 0, tá? x0, x1, x2, depois vocês vão entender por quê. Vai facilitar muito começar de 0, tá? Então, eu tenho esses 2 pontos aqui, x0, y0. Por 2 pontos, você passa uma reta, você já sabe isso desde os seus tempos de colégio, né? Tenho 2 pontos, por 2 pontos eu vou passar uma reta. Uma reta é um polinômio de grau 1. Tá? Então, 2 pontos passam um polinômio de grau 1. Por 3 pontos, passa uma parábola, certo?
aqui o x, aqui o y. Aí eu tenho 3 pontos, x0, y0, x1, y1, x2, y2, tá? Então, aqui seria o meu x0, o meu x1 e o meu x2, tá? Por 3 pontos passa uma parábola. Olha só, por 2 pontos passa uma reta, grau 1. Por 3 pontos passa uma parábola, grau 2. Por 4 pontos vai passar um polinômio de que grau? Grau 3, né? Então aqui, ó, eu tenho aqui x, y, vamos dizer que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 pontos. Esses pontos são oriundos de uma medida, de uma observação, de um experimento, de um outro cálculo, do que seja. 4 pontos, por esses 4 pontos, passa um polinômio de grau 3. Então, observem isso. Se eu tenho 2 pontos, grau 1, 3 pontos, grau 2, 4 pontos, grau 3. Então, se eu tenho n pontos, por n pontos, passa um polinômio de grau n-1, tá? É sempre 1 a menos, ó. De 2 vai para 1, 3 pontos, grau 2, 4 pontos, grau 3. Então, por n pontos, passa um polinômio de grau n-1. n-1, tá? Você pode pensar o seguinte, por n pontos passa um polinômio de grau n-1. Ou então, por n mais 1 pontos passa um polinômio de grau n. Verdade? Sempre 1 a menos. Então, grau 2, 2 pontos, grau 1. 3 pontos, grau 2. 4 pontos, grau 3, 5 pontos, grau 4. E por aí vai, tá? É muito importante ter noção disso quando a gente for fazer os nossos cálculos. E aí, pessoal, vamos ao nosso cálculo aqui. Como é que é um polinômio de grau n? Eu tenho meu polinômio de grau n, que a gente aprende já desde o colégio, A0, A1x, A2x ao quadrado, até a n, x elevado a n. Esse aqui é o meu polinômio de grau n. Olha, por que eu começo meus pontos x de 0? x0, x1, x2, x3, para fazer concordância com esse coeficiente do polinômio aqui, A0, tá? Para concordar com ele. E aí é o seguinte, esse polinômio de grau n, ele vai interpolar n mais 1 pontos. Então, veja. Se eu tenho aqui x0, x1, quando eu colocar o meu... Vou até abrir mais aqui para vocês enxergarem. Ó, quando eu inserir o valor x0 no meu polinômio, ele tem que retornar necessariamente y0. Quando eu inserir o meu x1 no meu polinômio, ele tem que retornar necessariamente o y2. E assim por diante. Esse aqui é o x0, x1, x2, x3. Então, eu tenho aqui o x3 e ele vai me retornar esse y3, que esse y3 é conhecido, é a minha observação. Quando eu inserir o x3 no meu polinômio de grau 3 aqui, ele vai me retornar quem? y3. E é isso que eu vou fazer aqui. Quando eu colocar x0 aqui, x0 ao quadrado, x0 ao cubo, x0 à quarta, até x0 elevado a n, o valor do polinômio tem que ser o y0. Quando eu colocar aqui no x, o meu segundo dado observado, x1 ao quadrado, x1 ao cubo, até x1 elevado a n, o valor do polinômio tem que retornar y1. Quando eu jogar x2 aqui, x2, aqui tem que dar y2. Então, eu tenho aqui um sistema linear. Veja só, eu vou colocar o x0 aqui. Então, eu tenho A0 mais A1x0
A2 x0 ao quadrado até o último, a n x0 elevado a n. Isso aqui tem que ser igual ao meu y0. Tá? Olha que legal, gente, ó. Como essa notação é interessante. Como eu começo de 0, x0, x1, né? Então eu tenho n mais 1 pontos. Né? Começa em 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até n. Então eu tenho n mais 1, que começa de 0. E o meu grau do polinômio vai ser n. Então essa notação concorda muito bem se você começando de x0, tá? Então beleza, inseri o x0 aqui no polinômio, ele tem que me retornar y0. Vou inserir o x1, o meu segundo dado da minha observação. Vai até a n x1 elevado a n. Isso aqui tem que me retornar quem? O y1. E assim você continua para todos os pontos. Vou fazer mais um aqui. Então, vou colocar o meu segundo ponto, x2, a2, x2 ao quadrado, vai até a n x2 elevado a n. Isso aqui tem que ser igual a quem? Tem que ser igual ao meu y2. E por aí vai até o meu último dado. Meu último ponto é o xn. Então, A2, xn A1, né? Desculpa. A1 aqui. A1. A2, xn ao quadrado. Até a n xn elevado a n. Isso aqui tem que ser igual ao meu yn. E aí, pessoal, eu tenho aqui um sistema linear nas variáveis, né? Quais são as minhas incógnitas? Os coeficientes do polinômio. E, de fato, você determinar quem são os coeficientes desse polinômio vai te determinar quem é esse polinômio. E esses coeficientes são determinados a partir desse sistema linear. As incógnitas são os coeficientes As, A0, A1, A2 até o AN. O x, x0, x1, x2 é tudo conhecido, são dados. O y também são dados. E esse aqui você pode escrever na forma matricial, bem direitinho. Da seguinte forma. Vai ser x0 elevado a 0, que é 1, né? x0 elevado a 1. Opa, não é mais não, desculpa. x0 elevado a 2 até x0 elevado a n. Isso aqui é a matriz dos coeficientes. x1 elevado a 0, x1 elevado a 1, x1 elevado a 2, até x1 elevado a n. Por que eu estou colocando elevado a 0 elevado a 1 aqui? Vai já fazer sentido, tá? Mas veja, qualquer número elevado a 0 dá 1. Então tá tudo direitinho aqui. Qualquer número elevado a 1 dá o próprio número, tá? Aí aqui, vou fazer só mais um aqui. x2 elevado a 0, x2 elevado a 1, x2 elevado a 2, até x2 elevado a n. Vamos até o nosso último, ó. xn elevado a 0, xn elevado a 1, xn elevado a 2, até xn elevado a n. Muito bem. Essa aqui é a nossa matriz dos coeficientes, tá? Que são os dados da gente. E aqui vem A0, A1, A2, até a n. Veja que a gente vai ter um sistema n por n, na verdade? N por n. Então, isso aqui vai ficar y0, y1, y2, até yn. Tá? E olha só como está tudo bem certinho, ó. Olha aqui, ó. A0 mais A1x, A2x2, até ANXN igual a y0. Então, veja, ó. Esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, igual a esse. Dá certinho a nossa primeira equação aqui. A segunda equação, essa linha vezes essa coluna, né? Esse vezes esse, A0, A1x, A2x ao quadrado, ANX elevado a n tem que ser igual a y1. Então, aqui é a nossa equação. Tá? E aqui é o sistema linear. Então, o que acontece? Você encontrar um polinômio interpolador, você efetuar uma interpolação, recai
na solução de um sistema linear, tá? Esse sistema linear aqui, ele é resolvível muito bem por eliminação de Gauss, tá? Você pode resolver ele por eliminação de Gauss, resolve-se muito bem, tá? Ele não é aplicável aos métodos iterativos de Jacobi ou de Gauss-Seidel, não dá certo, porque esse sistema não é diagonal dominante. Mas eliminação de Gauss sai muito bem para resolver esse sistema linear. E olha uma coisa interessante, o sistema é N por N. Então, vamos voltar aqui os nossos gráficos. Por 2 pontos, você passa um polinômio de grau 1. Então, você vai resolver um sistema 2 por 2, porque você tem 2 pontos. Tá? Por 3 pontos, passa um polinômio de grau 2 e você vai ter que resolver um sistema 3 por 3, porque você tem 3 pontos. 1, 2, 3, 4. Por 4 pontos, passa um polinômio de grau 3 e você vai ter que resolver um sistema linear 4 por 4, porque você tem 4 pontos. Então, você tem N pontos, tá? Aqui, você tem N mais 1 pontos, tá? Você vai ter que resolver um sisteminha aqui, N mais 1 por N mais 1, tá? Aqui é N mais 1 por N mais 1, que você tem N mais 1 pontos, tá? E vai passar um polinômio de grau N. Para pensar mais simples, se você tem 4 pontos, o sistema 4 por 4. 5 pontos, o sistema 5 por 5. Você vai ter um polinômio de grau 4, tá bom? Ficou entendido, né? E aí, gente, esse sistema linear aqui é muito importante. Esse sistema linear possui uma matriz, que é essa matriz dos coeficientes, ela é muito importante. Ela é chamada matriz de Vandermonde. Isso daqui é uma matriz de Vandermonde. Tá? Uma matriz de Vandermonde. E é o seguinte, o que é uma matriz de Vandermonde? A matriz de Vandermonde é uma matriz onde os seus elementos dessa matriz estão em progressão geométrica, ou na linha ou na coluna. Se você olhar aqui, ó, x0 elevado a 0, elevado a 1, elevado a 2, até elevado a n. x1 elevado a 0, elevado a 1, elevado a 2, até elevado a n. Então, os seus elementos aqui estão em progressão geométrica, estão em PG. Matrizes dessa forma são chamadas matrizes de Vandermonde. E elas têm uma característica muito importante. O determinante de toda matriz de Vandermonde, ou seja, o determinante de toda matriz cujos elementos estão em progressão geométrica, é diferente de zero, sempre, sempre, tá? Então, esse daqui tem determinante diferente de zero, sempre, tá? Então, se tem um determinante diferente de zero, esse sistema linear admite solução única. Ele é SPD, sistema possível e determinado. Por quê? Essa matriz aqui sempre vai ter o determinante diferente de zero. Então, quando o determinante é diferente de zero, essa matriz possui inversa. Se ela possui inversa, o sistema linear admite solução e essa solução é única, tá? Isso é muito importante. Ó, calcular esse determinante é bem simples. Vou já mostrar aqui para vocês sobre como é o determinante de uma matriz de Vandermonde. Isso aqui garante que o sistema linear tem a solução única. Então, o polinômio interpolador é único. Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Então, o polinômio interpolador é único. Ele é único. Não existe outro polinômio interpolador que passe por certos pontos. Então, gente, é o seguinte. Por 2 pontos passa uma reta e essa reta é única. Não existe outra reta que passa pelos mesmos 2 pontos. Isso aqui tudo bem, a gente já faz desde a geometria analítica. Agora aqui, ó, por 3 pontos passa uma parábola.
Não existe outra parábola que passe por esses mesmos 3 pontos, porque a parábola que passa por esses pontos é um polinômio interpolador e o polinômio interpolador é único, então não existe outra parábola que passe por esses pontos. Assim como esse polinômiozinho cúbico aqui é único, não existe outro polinômio cúbico que passe por esses mesmos 4 pontos aqui, tá certo? Isso é importante, porque independente da fórmula e método que você utilizar para obter esse polinômio interpolador, ele será único, você não vai encontrar outro polinômio diferente, tá? Dito isso, a gente vai ver aqui a obtenção desse polinômio interpolador via resolução do sistema linear de Vandermonde. E depois nós vamos ver que temos outras fórmulas, que é a fórmula de Lagrange, que é a fórmula de Newton. E independente da fórmula que você está usando, você vai chegar no mesmo polinômio interpolador. Tá bom? Aí, só colocar aqui um exemplo de uma matriz de Vandermonde. Olha só, um exemplo bem comum, tá? Pode ser esse daqui, ó. 1, 2, 4. Tem esse aqui. Ó, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 ao quadrado. Você pode ter 1, 3, 9, 1, 5, 25. Ó, isso aqui é 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 3 elevado a 0, 3 elevado a 1, 3 elevado a 2, 5 elevado a 0, 5 elevado a 1, 5 elevado a 2. Isso aqui é uma matriz de Vandermonde. O determinante dessa matriz de Vandermonde é assim. Todo mundo menos o 2, multiplicando, e todo mundo menos o 3, e você vai descendo, ó. É assim, ó. 3 menos 2, 3 menos 2, 5 menos 2. Aí agora menos o 3, 5 menos 3. Tá? 2 menos 3 já tem aqui, não coloca. Isso aqui nunca vai ser 0. Nunca vai ser 0. Tá? A não ser que você tenha duas linhas iguais. Se você tiver duas linhas iguais, aí não. Aí você vai estar interpolando com 2 pontos que são iguais. Né? Você está usando o mesmo ponto, não, se não está fazendo interpolação, não faz sentido. Então, isso aqui nunca vai ser 0. Tá? Quer ver outro exemplo? Vamos colocar uma matriz 4x4. Ó, eu posso fazer esse aqui, ó. 1, 1, 1, 1. Aí aqui 1... 2, 4, aí 8. 2 ao cubo, 8. Eu posso ter aqui 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo. E aqui 1, 5, 25, 125. Tá? Como é esse aqui, ó. 1 elevado a 0, 1 elevado a 1, 1 elevado a 2, 1 elevado a 3. Aqui é 2 nas potências. Meio elevado a 0, meio elevado a 1, meio ao quadrado, meio ao cubo, tá? Como é o determinante dessa matriz? Você já identifica que ela é uma matriz de Vandermonde, e aí vai ser, ó, todo mundo menos esse 1, então é 2 menos 1, meio menos 1, 5 menos 1. Agora todo mundo menos o 2, meio menos 2, 5 menos 2. Aí agora todo mundo menos o meio. Só sobrou 5 menos meio. Tá? E isso aqui vai ser diferente de 0 sempre. Tá bom? Olha só. Essas diferenças aqui vão fazer sentido quando a gente for ver a fórmula de Lagrange. Tá? Tem a fórmula de Lagrange, tem uma coisa parecida com isso aqui. Essas diferenças dos x. X menos x0, x menos x1, x menos x2, x menos x3. Tá? Vai ficar isso. Beleza? Então, uma coisa interessante para você resolver um sistema linear desta forma, usando eliminação de Gauss, é porque o primeiro pivô aqui é 1. Isso é muito bom. Essa primeira linha sempre vai ser toda igual a 1. Então, quando você for fazer a eliminação de Gauss, você vai só subtrair as linhas. Linha 2 menos linha 1, linha 3 menos linha 1, linha 4 menos linha 1. Então, a primeira etapa de eliminação é muito ágil para você resolver. Então, nossa fundamentação teórica encerra aqui. Este é o sistema linear que você tem que resolver para poder encontrar este polinômio interpolador. Tá?
Veja só, um exemplo aqui bem prático, que é o seguinte. Um dado experimento de medição de temperaturas retornou os seguintes resultados. Em 1 segundo, você mediu 0 graus Celsius. Em 3 segundos, mediu 6 graus Celsius. Em 4 segundos, 24 graus Celsius. E em 5 segundos, mediu 60 graus Celsius. Isso aqui pode ser um experimento onde você está aplicando, por exemplo, né, uma fonte de calor constante. Você aplica uma fonte de calor a uma barra, por exemplo, a um certo material, e analisa como está variando a temperatura com o tempo. Aí com isso aqui você pode determinar as grandezas térmicas desse elemento, tá? As propriedades térmicas, você pode determinar qual é a condutividade térmica, por exemplo, tá? O coeficiente de condutividade dela. É um exemplo, tá? Então você está medindo a cada instante de tempo, você mede a temperatura. Utilize um polinômio interpolador para aproximar o valor da temperatura quando o tempo for de 2 segundos, tá? Veja só, você mediu em 1, 3, 4 e 5 segundos. Vamos supor que você esqueceu de medir em 2 segundos. Aí, para você não ter que voltar lá no seu laboratório, montar de novo todo o aparato, você faz uma interpolação para estimar qual é o valor da temperatura quando for 2 segundos aqui, tá? Gente, o mais importante, primeiro de tudo, é você saber quem são as variáveis dependente e independente, quem é x e quem é y. Aqui, você está medindo temperatura em função do tempo, tá? Então, o seu tempo é o seu x e a sua temperatura é o seu y, tá bom? Você tem 1, 2, 3, 4 pontos. Vai passar um polinômio de grau 3, tá? Então, você vai pegar um polinômio aqui de grau 3. E você tem 4 pontos, você vai ter que resolver um sisteminha linear 4x4. Veja só. Eu já vou colocar aqui a matriz aumentada, tá bom? Para a gente resolver esse sistema linear. Qual é o nosso primeiro valor de x? É 1. Então, eu vou colocar aqui 1 elevado a 0, 1 elevado a 1, 1 elevado a 2 e 1 elevado a 3. Tá bom? Vai ser um sistema 4x4, porque eu tenho 4 pontos. Agora é 3. 3 elevado a 0, 3 elevado a 1, 3 elevado a 2, 3 elevado a 3. Certo? 4. 4 elevado a 1, 4 elevado a 4 elevado a 0, 4 elevado a 1, 4 elevado a 2, 4 elevado a 3. Bom? E agora o 5. 5 elevado a 0, 5 elevado a 1, 5 elevado a 2, 5 elevado a 3. E isso aqui tem que ser igual a quanto? Aos seus y. Tem que ser igual a 0, tem que ser igual a 6, tem que ser igual a 24, tem que ser igual a 60. Perfeito. E aí vamos fazer a eliminação de Gauss aqui. Olha que interessante, o nosso primeiro pivô aqui é 1, tá? Sempre, gente, sempre no nosso sistema linear para encontrar o polinômio interpolador vai ter essa cara. Primeira linha, ou primeira coluna sempre vai ser igual a 1. Isso é muito útil, muito. Porque eu vou fazer aqui, ó, linha 2 vai receber linha 2 menos linha 1. Linha 3 recebe linha 3 menos linha 1. Linha 4 recebe linha 4 menos linha 1, tá? Vamos fazer a eliminação de Gauss aqui. Se você está chegando agora nesse vídeo, olha só, tem uma playlist aqui no canal sobre eliminação de Gauss, tá bem completa, dá uma chegada lá, tá completíssima. Eliminação de Gauss, tá na playlist. Vamos fazer a eliminação de Gauss aqui. Se você está chegando agora nesse vídeo, olha só, tem uma playlist aqui no canal sobre eliminação de Gauss, tá bem completa, dá uma chegada lá, tá completíssima. Então vamos lá. Aí essa primeira etapa de eliminação tá muito tranquila, é só subtração. Então veja só. A minha primeira linha, a linha de referência, ela não vai se alterar. Então eu repito aqui 1, 1, 1 e 1, tá? E aqui vai ser 0. E aí agora aqui vai ficar 1 menos 1, 0, 3 menos 1, 9 menos 1 dá 8, 27 menos 1 dá 26, 6 menos 0 dá 6. 1 menos 1 dá 0, 4 menos 1 dá 3,
16 menos 1 dá 15. 64 menos 1, 63. 24 menos 0 dá 24. 1 menos 1 dá 0. 5 menos 1, 4. 25 menos 1, 24. 125 menos 1, 124. 60 menos 0 dá 60, tá? E aí, gente, seguinte, aqui você pode simplificar o seu sistema linear, tá? Você pode dividir aqui todo mundo por 2. Você pode dividir todo mundo aqui por 3. E você pode dividir todo mundo aqui por 4, tá? Não tem problema, você pode fazer isso aí. Você está trabalhando com um sistema de equações, tá? E você pode fazer isso aí, vai simplificar a sua matriz, vai simplificar o seu escalonamento aqui, tá? Então vamos lá, ó. Primeira linha, 1, 1, 1, 1. E aqui vai ser 0, tá? Aí aqui vai ficar 0, divide todo mundo por 2. 0, 1, 4, 13, 3, tá? Divide agora aqui todo mundo por 3, tá? Então aqui vai ficar 0, 1, 5. Aí nós temos 63 por 3. Aqui vai ser 21, tá bom? E esse aqui, 24 por 3 também, vai dar 8 aqui. E aqui eu vou dividir todo mundo por 4. 0, 1. Aí nós temos 24 por 4, 6. 124 por 4 vai dar 31. E o 60 pelo 4 que vai ficar 15, tá? Beleza. Aí agora tem que eliminar esses dois aqui. Então, agora vamos para o nosso segundo pivô. Meu segundo pivô. E aqui eu tenho apenas que fazer as subtrações, tá? Então, ó, linha 3 vai receber linha 3 menos linha 2. Linha 4 recebe linha 4 menos linha 2. A linha de referência é a linha 2. Então, as duas primeiras aqui não vão se alterar. Então, esse daqui vai ficar aqui 0. Então, 0, 1, 4, 13, 3. Esse aqui, 0, vai zerar. 5 menos 4, 1, 21. Menos 13 vai dar 8. E aqui, 8 menos 3, 5. Aí aqui, zera, 1 menos 1 dá 0. 6 menos 4, 2. Nós temos 31 menos 13, 18. E aqui, 15 menos 3 vai dar 12. Beleza. Aí agora, última etapa de eliminação. Esse é o meu pivô. Então aqui eu vou ter que a linha 4, né, vai ser linha 4 menos 2 vezes a linha 3. E aí nós vamos triangularizar o nosso sistema linear, tá? Então, repete as 3 primeiras linhas. 1, 1, 1, 1. E aqui vai 0. 0, 1, 4, 13, 3. 0, 0, 1, 8, 5. 0, 0. 2 menos 2 vezes 1. 2 menos 2, 0. 18 menos 2 vezes 8. 18 menos 16. Dá 2. 12 menos 2 vezes 5. 12 menos 10. 2 também. E muito bem, nós triangularizamos o nosso sistema linear, tá? E nós vamos agora voltar para a forma explícita do sistema linear. Olha na notação que eu falei com vocês no começo, começar em 0, x0, x1, x2, para poder ficar A0, A1, A2, né? Então, ó, vamos aqui, ó, como é que está o nosso sisteminha? A0, A1, A2, A3. Então, é esse vezes A0, esse vezes A1, esse vezes A2, esse vezes nosso A3 que tem ali. Tem que ser igual a Y0. Então, vamos aqui, ó. A0, A1, A2, A3. Então, o nosso sistema vai ser A0 mais A1 mais A2 mais A3 tem que ser igual a 0. Aí aqui vai ficar, ó, A1 mais 4A2 mais 13A3 tem que ser igual a 3. A2
mais 8A3 tem que ser igual a 5. 2A3 tem que ser igual a 2. Estamos aqui com o nosso sistema triangularizado. E agora encontramos diretamente quais são os coeficientes. Então vejam, daqui eu já acho que o A3 é 1. Tá bom? Faz esses dois dividindo. Achou o A3 igual a 1? Joga ele aqui. Então o A2 vai ser 5 menos 8. Então, A2, 5 menos 8 é menos 3. Beleza? O A2 é menos 3. Achou o A3 igual a 1, o A2 igual a menos 3. Então aqui vai ficar 3, esse 13 vai positivo, vai ficar 3 menos esse 13, 4 vezes o menos 3 dá menos 12. Vai para o outro lado positivo, então eu vou somar 12. Então o A1 é 2. Achou esses 3, joga aqui e acha o A0. Então, o A0 vai ser menos 1, tá? Vai ficar aqui menos 1. Esse daqui vai positivo para o outro lado, mais 3. E esse daqui, mais 2. Perdão, mais 2 não, menos 2, porque ele vai negativo para o outro lado. Ou seja, o A0 vai ser 0. Então, encontramos nosso polinômio. Nosso polinômio, ele é de grau 3, porque passa por 4 pontos. Então, ele vai ser A0 mais A1x mais A2x2 mais A3x3. Então, muito bem, quem é o meu A0? Vai ficar 0. Então, ele vai ficar, ó, x3 menos 3x2 mais 2x, que o A0 é 0. Então, este é o nosso polinômio interpolador. A gente pode até entender que isso daqui é a temperatura no tempo. Ah, então a minha temperatura T grande, dependendo do T pequeno, que é o tempo, é tempo ao cubo menos 3 tempo ao quadrado mais 2 vezes o tempo. Você pode pensar nisso. E você pode estimar qual vai ser o valor de temperatura quando o tempo for 2,5 segundos. Então, eu quero T de 2,5. Quanto que é o T de 2,5? Então, nós viemos aqui, então coloca aqui, ó, 2,5 ao cubo menos 3 vezes 2,5 ao quadrado mais 2 vezes 2,5. Então, dá um valor de temperatura de 1,875 graus Celsius, tá bom? Se nós formos olhar aqui no nosso enunciado, veja só, quando for 2,5 segundos, ele vai estar mais ou menos por aqui, então ele vai começar em 0. Esse 1,875 está aqui no meio, tá? E realmente esse valor ele tem que estar aqui no interior desses pontos aqui, tá bom? Então, pessoal, por esse vídeo é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, dê uma olhada nas playlists, tá? Tem vários assuntos interessantes, não só de cálculo numérico, mas de outros assuntos de matemática. E bons estudos e até o próximo vídeo.